Olá, pessoal, esse é mais um episódio do Papo de Igual, um bate-papo aberto onde todas as vozes têm vez. E hoje eu estou aqui recebendo pessoas maravilhosas, extremamente importantes para o Papo de Igual, que são meus parceiros e amigos. Nessa edição de quarta-feira, você vai acompanhar um diálogo essencial sobre inclusão, direitos e transformação social. Recebemos dois convidados especiais que trazem conhecimento, experiência e sensibilidade para esse tema tão necessário, muito necessário. José Henrique Martins, advogado, que irá esclarecer os aspectos legais relacionados aos direitos das pessoas neurodivergentes, com foco no acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, e os caminhos para garantir esse direito na prática. Também estou recebendo a Kelly Lee Alves, CEO no atendimento sem rótulos, que compartilha sua vivência e atuação na promoção de um olhar mais humano, acolhedor e sem estigmas sobre neurodivergentes. Já quero começar dando uma boa tarde para a minha amiga Kelly Lee. Obrigada pela sua participação conosco no nosso podcast, Kelly. Olá, obrigada, Patrícia. É um prazer mensurável estar aqui com você agora, com o doutor Henrique também. Num momento tão oportuno, né, que amanhã é simbolizado a questão do Dia Mundial do Autismo e essa pauta tão importante para todos nós. Muito obrigada por essa oportunidade. É isso aí, gente. E juntos, eles vão abordar temas, neurodivergência e direitos sociais, como o BPC pode transformar vidas, trazendo informações valiosas para as famílias, profissionais de toda a sociedade. Doutor José Henrique, muito obrigado pela participação, por estar aqui conosco, para a gente esclarecer dúvidas necessárias. Com certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui e falar, né? Falar de previdência para mim é sempre um prazer, sempre uma satisfação. É garantir direitos, é garantir acesso, pessoas humanizadas. Então, para mim, pode me convidar sempre que quiser, que estarei aqui com todo prazer. Irei sim, porque o Papo de Igual ele tem uma parceria muito forte com o JHM, que é uma empresa empresarial, e sempre vocês vão ter a possibilidade de encontrar um especialista da área de direito conosco. A semana passada, na edição passada, tivemos a presença da Priscila, maravilhosa, falou de direitos também do consumidor, que foi fantástico, com duas microempresárias que estavam conosco. Então, assim, foi sucesso. Inclusive, a produção disse que a audiência foi total, não foi produção? Eita, deu positivo. Kelly, hoje se fala de a cada 5 estudantes e trabalhadores no Brasil é neurodivergente, né? Porque mesmo com esses números, a inclusão ainda é tão desafiadora na prática, Kelly Lee. Patrícia, eu vejo que esses números aumentam cada vez mais, toda vez na prática é desafiadora, porque ela não tem uma integração com o sistema, né? Uhum. Então, recebe-se o diagnóstico, procura-se um tratamento, e muitas vezes paliativo, e não há uma integração, né, no conjunto do sistema para que haja uma solução mais efetiva na vida das pessoas. Eu vejo muito por esse âmbito, onde a gente vê muita questão das escolas, né? Onde esses meninos recebem o diagnóstico, muitas vezes vão para a escola e não há inclusão aos rótulos dentro das escolas e não o que deveria ser efetivamente, o que deveria ser feito. Em que sentido? Onde a escola não se adapta, eles que têm que estar se adaptando ao modo que a escola até hoje vive e ensina. Entendi. Então, eu vejo muito nesse sentido. Então, existe muito essa questão dessa adaptação, né? Adaptação, treinamento, capacitação. Então, eles têm que se incluir no mundo que a gente vive, digamos, os típicos. E os atípicos são muitas vezes rotulados. Entendi. Então, a gente muitas vezes não vê aquela criança ali, aquela criança sendo criança, aquele adolescente sendo adolescente. E se ali, não, tem autismo, tem TDAH. Então, são os rótulos, por isso que tem até a startup, atendimento sem rótulos. E aí fala, ele é muito difícil, não consegue fazer a prova. Então, isso é muito difícil dentro do sistema que a gente vive. Não só de educação, como saúde pública, saúde privada, a questão dos direitos também. E é por isso que você fala de atendimento sem rótulo, o que significa diretamente? O atendimento sem rótulos vem para a gente simplificar a vida das pessoas nesse sentido. Desde o PPC, essas leis que eles têm direito, muitas vezes não têm, essa questão do conhecimento, desse diálogo entre as terapias, os terapeutas, os médicos em si, entre esse público, né, esses terapeutas, médicos e a escola também e a família. Então, eu vejo que há muitos tratamentos isolados e não integral para que haja uma melhor qualidade de vida para essas crianças e adolescentes, Interessante. De forma geral. A gente vai fazer esse gancho aqui nesse bate-papo, eu vou transferir a pergunta para o doutor José Henrique, iniciando o que seria, doutor, BPC, né? O atendimento, o que significa o BPC em seu direito? Pronto, vamos lá. E quem tem direito, na verdade?
que significa o BPC e o que tem direito. O BPC é uma sigla, né? Um benefício de prestação continuada, faz parte de um tripé que o Brasil tem, que nós chamamos de Seguridade, que cuida da previdência, da saúde e da assistência. O BPC está na ponta da assistência. Assistência, o próprio nome já sugere, para aqueles que necessitam, certo? Sim. Então, é um benefício de prestação continuada para aqueles que necessitam, ok? Então, todo mundo que tem a necessidade financeira vai ter direito a benefício? Não. O próprio Estado, o Estado que eu falo, no Estado da Bahia, o Brasil, falou assim, olha, dos que necessitam, vamos escolher 2 grupos que são considerados mais vulneráveis, já que eu não tenho recursos financeiros para pagar para todo mundo. Sim. E o grupo eleito para o benefício de prestação continuada, né, lá na lei, na LOAS, né, Lei Orgânica da Assistência Social, são os idosos e os deficientes, certo? Então, são pessoas que necessitam, pessoas de baixa renda, idosas ou deficientes, claro. Nós estamos falando aqui de neurodivergentes, então, vamos esquecer um pouquinho a parte dos idosos, talvez numa outra oportunidade, Sim. mas os neurodivergentes que, a depender de um diagnóstico, e aí, inclusive, pode explicar, trazer até elementos bem interessantes em relação a isso, esses neurodivergentes podem ser considerados deficientes. Porque a lei de inclusão, né, o Estatuto de Inclusão à Pessoa com Deficiência não é algo restrito, como se pensava antigamente. Sim. Você é deficiente. Busca realmente incluir e não excluir a pessoa. Você é deficiente porque você não tem um membro. Não, é muito além do que isso. É uma série de fatores que conseguem fazer uma leitura daquele ser humano inserido dentro de um ambiente social e ver, olha, essa pessoa ela enfrenta dificuldades além do que os outros, do que os tipos. Se ela enfrenta essas dificuldades de uma forma mais, ela tem obstáculos a mais por conta da sua condição, ela pode ser considerada deficiente para fins de BPC. Olha. Então, o Estatuto de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela traz esse olhar mais amplo do que é deficiência, para tirar aquela questão preconceituosa. Deficiente é a pessoa que é somente o cadeirante, é somente a pessoa que totalmente não enxerga. tem. Não. Isso. Deficiente é a pessoa que tem uma condição atípica. Sim. E que isso torna a vida dela, traz para a vida dela mais obstáculos para poder chegar ao que nós pensamos assim como um padrão típico de comportamentos sociais. Certo? E aí sim, o BPC passa a ser devido para essa criança, esse adulto, enfim, qualquer pessoa. Kelly, e dessa forma que surgiu o atendimento sem rótulo, explica para a gente como foi esse início de projeto, né? Foi diante de toda essa explicação que o nosso especialista está falando, surgiu o atendimento sem rótulo? Foi exatamente isso. Por quê? Porque eu tenho um filho que ele é neurodivergente, Pedro, ele tem TDAH. Então, até eu entender essas dificuldades que ele tinha de aprendizado, então demorou muito tempo. E as escolas, por exemplo, com 9 anos de idade, Pedro tinha passado por 9 escolas. E as escolas não sabiam o que ele tinha. E eu também não tinha esse conhecimento sobre o que era o TDAH, o quanto estava prejudicando. Até porque eu não tinha feito o diagnóstico. Sim. E como o senhor contou muito bem, quando fala-se de deficiência, parece que alguma parte do membro, alguma coisa aparentemente, né, com aparência que as pessoas visualizam e aceitam, ou alguma coisa assim, né, tem mais compreensão. E no caso dele, ele não tinha, então pensava-se o quê? A questão dos rótulos. Aí é preguiçoso, não presta atenção, não tem interesse. Então, várias, digamos assim, adjetivos negativos em relação a isso. Até que, eu dando aula na faculdade, uma aluna era muito super TDAH, assim, ativado. E aí ela falou para a senhora, de vez em quando, fala do seu filho, será que ele não tem TDAH? E aí me indicou até procurar um médico e tal, procurei um neuro. E deu o diagnóstico de TDAH. Então, a partir daí, já teve aquela inquietação pelas dificuldades vividas por Pedro. E eu encontrando uma amiga chamada Patrícia Salles, porque eu pensava somente falar em TDAH, até que um dia, numa conversa informal, ela falando assim, não, tem que falar mais sobre neurodivergências, porque a gente vê uma sociedade doente, né, doutor? A gente vê, infelizmente, muitos ansiosos, é um dos países mais com pessoas com ansiedade, né, no mundo, então depressão, então tantas outras ocorrências que a gente vê, diagnósticos, enfim. Então, por que a gente não tratar essas pessoas? E a partir daí que surgiu o atendimento sem rótulos. E a gente percebe, doutor... Dessa dificuldade que eu tive no tratamento com meu filho. E voltando um pouquinho, a questão de que o psicólogo ele não dialogava com o nutricionista, e assim, dentro das terapias, e a escola. E aí chegou um tempo que ele quase repetiu o ano primeira série do ensino fundamental 1, imagina aí. E a professora falou, olha, só não vai repetir o ano porque não pode, porque senão... Eu digo sim, porque você não sinalizou dessa questão da dificuldade e tal. Não, ele tem um comportamento bom, mas não pega assim, o conteúdo. Então, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver isso
com a sua ideia também e a gente ampliando. Muito bom. Eu quero falar o seguinte, doutor, a gente percebe que tem muita gente que está andando na sociedade, Sim. no meio social, mas precisando de uma ajuda, principalmente no contexto dos seus direitos. E aí eu pergunto para o senhor, quais são os critérios mais importantes para a concessão desse benefício, relacionado a crianças, principalmente? Pronto. E aí, se falando de BPC, a questão da vivência, eu posso apontar nenhum critério mais importante, porque, na verdade, em termos de critério, nós temos dois. O critério social e financeiro e o critério clínico, né, médico? Sim. Sim. E aí, o critério social e financeiro, ele é um critério que a Previdência, né, o governo ele tomou emprestado para ele não abrir um órgão somente para conceder BPC, Sim. ele tomou emprestado a estrutura do INSS. Eu falo isso por quê? Porque as pessoas têm aquele problema, a Previdência está quebrada porque estão dando benefício assistencial de um salário mínimo para pessoas... Não, são orçamentos diferentes. Certo? O dinheiro do BPC, ele vem do orçamento de assistência, está na Constituição Federal, não é as nossas contribuições previdenciárias que as pessoas pagam para não ficarem... Porque, assim, tivemos a reforma e muito se falou sobre isso. Tem que estar pagando benefício assistencial de salário mínimo para deficiente, para idoso, que nunca contribuiu, por isso que a Previdência está quebrada. Não, o orçamento é diferente. Ele só utilizou emprestado a estrutura do INSS, certo? E o critério social para o INSS, ele é muito objetivo. É um quarto do salário mínimo. Olha. Então, ou seja, numa residência, se três pessoas, que é um grupo familiar, uma delas possui um salário mínimo de renda, pronto. Ainda que tenha um neurodivergente ou idoso aqui, nesse grupo familiar, o INSS entende, o governo entende que o salário mínimo é suficiente para sustentar até 3 pessoas. Se tiver uma quarta pessoa, já passa a ter direito ao benefício, claro, dentro desse grupo familiar tiver uma pessoa com neurodivergência, um idoso acima de 65 anos, certo? Então, esse critério social para o INSS é bem objetivo. Caso haja um problema no INSS, uma negativa no INSS, na justiça isso pode ser o quê? Flexibilizado. Sim. De acordo com a situação concreta. Né? Porque muitas vezes ali é um pouquinho acima de um salário mínimo, mas quando você enxerga em loco ali, no local, a situação, você consegue entender e passar para um judiciário, para um juiz, e falar assim, não, embora ultrapasse um pouquinho o critério, é necessário o benefício, certo? Esse é o primeiro problema. E o segundo problema, que complementa, e talvez seja o pior problema, o mais difícil, é a questão clínica. Sim. Porque não é simplesmente um diagnóstico médico com CID. A própria lei traz isso aí. E outra, não é uma deficiência aparente, né? Como falamos, onde você tem, assim, um comportamento, um DI, né? Aquela deficiência assim, intelectual severa, onde sim. você tem uma cegueira, onde você tem uma surdez. Não é algo totalmente palpável. Tanto que a lei traz que a avaliação ela não pode se limitar a uma avaliação médica. É um critério biopsicossocial, onde se vai analisar diversos profissionais de diversas áreas para poder tentar, porque não é palpável, então tentar medir qual o nível de obstáculo que aquele ser humano, que aquela criança, principalmente, ela enfrenta no seu cotidiano. Eu não estou falando só de trabalho, estou falando de desenvolvimento da escola, eu estou falando na relação com os colegas, eu estou falando na relação com os familiares em casa, na atenção com os pais, na educação como um todo, né? No desenvolvimento. E aí, se entender que isso ultrapassa um limiar, aí o benefício passa a ser equiparado à deficiência e passa a conceder benefício. O INSS traz uma lista de perguntas. Olha. São perguntas que vão desde a formação dos pais, vão desde o saneamento básico da rua daquela criança, porque é uma análise tenta ser bem complexa. Né? Tenta ser bem complexa para poder analisar que aquilo ali não é simplesmente uma amputação, não é algo tão palpável, certo? Então, para tentar chegar nisso. Mas a maior dificuldade continua sendo a questão de a estrutura do INSS não possibilita uma análise adequada, infelizmente. E quando vai para a justiça, é um pouco melhor, mas também não atende, porque se existe uma fila enorme do INSS, o INSS começa a negar mesmo de benefício, só faz transferir o problema da administração para a justiça. E aí a justiça, um perito que antes tinha uma manhã para analisar 5 casos, e são casos complexos, não dá para analisar em 5 minutos. Você tinha 5 casos para analisar, de repente existe uma pressão social muito grande, não, agora você tem que analisar 50. E é uma conta inversamente proporcional. Aumentou a velocidade e diminui a qualidade. Então, o mundo está ficando doente. Verdade. A pressão dentro dos órgãos, tanto do INSS como do Judiciário, para poder analisar o benefício, tem aumentado. Então, a pressão do governo para que a fila bateu recorde de 3 milhões. A pressão do governo para que os benefícios, a fila diminua, os benefícios sejam analisados, aumenta. Então, o tempo de análise diminui, a qualidade, obviamente,
vai diminuir. Ok? Incrível. Olha, enquanto meus convidados estão bebendo água, produção, posso usar essa câmera da frente para fazer um anúncio rapidinho? Tem que sair de cá mesmo? Então, vou virar para cá, né? Então, vamos lá. Você pode beber água, fica à vontade, que eu vou falar sobre Me Aposente Já, que sou apaixonada. Apaixonada por Me Aposente Já. Quem está na live agora assistindo a gente e precisa se aposentar ou está na dúvida, eu tenho uma dica para você. Você já conhece Me Aposente Já? Uma empresa especializada em benefícios do INSS, oferecendo assessoria completa para aposentadoria, pensão por morte, LOAS, BPC e benefícios por incapacidade, como auxílio, doença e aposentadoria por invalidez. Atendimento humanizado e orientação clara, ajudando você a conquistar o que é seu por direito. Amo essa frase. O que é seu por direito. Com segurança, agilidade e sem complicação. Fale com o nosso time de atendimento pelo WhatsApp 759-8284-0957 e garanta seu direito. Amo essa frase. Tem muita gente, sabe, Kelly, precisando se aposentar. O pessoal que está na comunidade rural e não sabe para onde ir. E nós temos esse caminho, nós temos esse meio. Inclusive, eu estou me mostrando hoje, eu estou aqui com a caneca, claro, porque eu quero aproveitar de novo aqui. Aos sábados, vou aproveitar esse momento para divulgar para vocês que aos sábados eu estou na Rádio Sociedade com o Mosaico News, eu, Júlio Gomes e toda a equipe, inclusive a nossa parceria com o José Henrique está comigo também, trazendo dicas, muito bom, um ambiente de entretenimento. Eu convido você ao sábado, a partir das 18 horas, na Rádio Sociedade, com o Mosaico News. Aí hoje eu trouxe minha caneca para me mostrar. Eu quero mandar esse também. E voltando aqui para o nosso bate-papo, Kelly Lee, trazendo para o dia a dia, né? Qual é o erro mais comum que as escolas cometem ao lidar com alunos neurodivergentes? Excluir. Excluir. Eu percebo muito isso claramente, porque, como eu falei, é autista, é TDAH, ou tem outra, é ansioso demais, TOD, então vários CIDs, então são mais avaliados pelos CIDs do que pelo comportamento. Então, não é um treinamento, digamos, a capacitação desses profissionais para acolherem e transformar o conhecimento deles para que as crianças, esses adolescentes, esses alunos possam aprender da melhor forma e da forma que eles sabem aprender. Então, eu vejo muito a questão da exclusão. Então, é necessário. O que você acha que, diante desse caminho, né, o atendimento sem rótulo, inclusive você vai fazer um evento, um fórum, a gente vai bater um papo sobre ele daqui a pouquinho, Sim. Mas você acha que precisa ter mais dinâmicas de estudo ou de reuniões, de tratativa para que isso seja reconhecido e analisado, essa deficiência? Desculpa, eu vejo que há mais a necessidade de disseminar mais essa informação dentro dos ambientes corporativos. Porque se, por exemplo, se uma pessoa disser que ela está ansiosa, que ela está com depressão no ambiente de trabalho, então ela pode ter alguma, digamos, rejeição ali, possível afastamento pelo INSS, e as pessoas começam a olhar de forma equivocada em relação a isso. De repente, ela está clamando ali uma atenção e, na verdade, as pessoas interpretam de outra forma. Quando eu falo da fomentar essa questão da informação, isso é muito novo para a gente também, né? Tantas neurodivergências, e saber identificar, ter essa acessibilidade de identificar tudo isso em salas de aula. Então, muitas vezes são salas de aula lotadas, tem 30, 40, 50 alunos. Como é que um professor vai dar conta de todos aqueles ali totalmente diferentes, além em si, né, como seres humanos individuais, e ainda contando com as neurodivergências? Então, olhar muito mais amplo, mais holístico, digamos assim, que precisa de mais atenção, capacitação, conhecimento e discussões. Muito e bom. É por isso que vai vir esse fórum que a gente vai falar daqui a pouco. Isso. Doutor, com relação a essa questão das negativas, você falou que é uma série de documentos, quanto mais aumenta a produtividade, diminui a qualidade. E aonde é que chegam essas negativas, caso esse processo não dê caminhamento? Hoje, a tecnologia transformou tudo em um clique, né? Sim. E isso, inclusive, eu defendo, eu não gosto de falar muito essa situação, esse meu ponto de vista, porque fica parecendo que eu estou defendendo a questão procure um advogado, me procure, vendendo meu serviço. Não deixa de ser, obviamente, não deixa de hipocrisia, mas o que acontece é o seguinte, hoje, a população que utiliza do meu INSS, a população que necessita do benefício, é uma população que, fatalmente, né, na realidade, tem um menor grau de instrução. Aí você vai para um aplicativo, são 3 milhões de pessoas. Você coloca um aplicativo, coloca para inserir meio mundo de documentos, onde a pessoa não sabe normalmente qual documento inserir, e dá esse poder para uma pessoa. E às vezes a pessoa não tem nem a documentação completa, vai lá e faz um pedido. E aí o servidor deixa de analisar aquele pedido,
daquela pessoa, de uma pessoa que realmente está com a sua documentação correta e precisa, para analisar pedidos sem fundamentos. E assim, sem fundamentos, não estou dizendo que não tenha direito, mas sem o mínimo de direito necessário. Então, na verdade, o que eu prego é a busca pelo conhecimento para que você tenha um mínimo necessário para instruir, ou seja, para capacitar o servidor de analisar a situação concreta. Então, assim, de 3 milhões de benefícios, tem um estudo que pelo menos 1/3 ali não tem os requisitos mínimos preenchidos. E olha o tanto de pessoas que são empatadas de ter seu benefício. A fila do INSS aumentando, pessoas que poderiam ter o benefício analisado de forma mais rápida e dinâmica. Eu não estou falando para me procurar, não. Tem outros profissionais, tem vários profissionais, as faculdades têm os centros jurídicos, né? As faculdades têm os centros jurídicos, nós temos a Defensoria Pública. Então, assim, eu sempre preguei. Eu acho que o INSS não deve ficar na mão da população para poder pedir como quer, porque empata as pessoas que realmente buscam. Não porque eu não quero o acesso da pessoa, porque eu acho que a pessoa precisa dessa orientação profissional, que pode ser não necessariamente um advogado, né? Sim. Pode ser empresas que fazem isso, dão esse suporte, as faculdades dão esse suporte, os estudantes de direito, até o próprio INSS, ele tem a obrigação de dar esse suporte, porque isso vai ajudar na concessão. Então, 1/3 desses pedidos são mal formulados. E quando você pede um benefício assistencial, você tem que saber que, olha, eu preciso ter um laudo médico. Se é uma assistência do neurodivergente, eu tenho que ter no mínimo um laudo médico constando pelo menos o CID. O CID é o mínimo que tem que ter. E se eu estou falando de um benefício que é assistencial, que fala em necessidade, a própria lei nos traz, olha, tem que ter o cadastro único atualizado em menos de 2 anos. Porque senão não adianta. Não adianta eu pegar um cadastro único de 2023. Eu tenho que ter um cadastro único de 2024. Mas aí quando você entrega para o cidadão, não tiro a razão dele, não. É no desespero, na necessidade. Vai lá e solicita o benefício e anexa o cadastro único de 2023. Mas faz um volume para uma fila, vai ocupar um servidor que poderia estar instruindo, poderia estar dando acesso ao benefício a uma pessoa que colocou sua documentação certinha, que teve o cuidado de buscar uma faculdade, que teve o cuidado de buscar um profissional, teve o cuidado de buscar uma empresa que possa lhe assessorar, certo? Porque a solicitação no administrativo, ela não necessita do advogado. Mas eu defendo a orientação profissional como previsto. Perfeito. E eu levo isso, doutor, por exemplo, eu trabalho na instituição pública. Muitos colegas que quando vão para a reserva, eles têm a dificuldade que se o processo histórico da vida dele, enquanto estava na ativa, não estiver correto, trava tudo e volta. E não é diferente se não contratar ou não providenciar, procurar um especialista, para que você possa seguir, que é o que tem na mão de um escritório de advocacia na área previdenciária. Com certeza tem o beabá, que não é pouco, eu acho que vai até a última letra do alfabeto, mas que venha trazer dar essa segurança, né? Dar certeza que esse processo dificilmente vai ter a negativa. Pode ser assim, doutor? Pode. Imagine que você está falando da reserva de uma carreira militar. De uma carreira militar. E nós estamos falando de um benefício de pessoas que, eu não gosto do termo, eu evito usar esse termo, mas é o termo que a lei traz, de miseráveis, que é o critério da miserabilidade. Sim. Né? Imagine pessoas que são semi-analfabetas, que não têm tanta instrução, não têm acesso tecnológico. Isso trava o processo. No militar acontece isso. Sim. Imagine para as pessoas que são... o termo correto, que é melhor, é o hipervulneráveis. São pessoas hipervulneráveis. E vulneráveis financeiramente, socialmente, e vulneráveis por conta de uma deficiência ou por conta de uma idade avançada. E o interessante é saber que é uma série de demandas, Kelly. Imagine, uma palavra, um nome, eu era solteira, eu casei, tudo isso conta, né, doutor, no final? Tudo isso conta, no cadastro, as mulheres têm isso, né? Eu sou contra esse negócio de alterar nomes. Inclusive, ontem eu estava no processo de divórcio, aí o conciliador perguntou, quer tirar o nome? Eu devo, pode tirar. Que a gente quer botar logo com isso. Eu sou contra esse negócio, não é por uma questão, é porque eu sei a dor de cabeça que dá. O sobrenome do... Tira o nome de casado. Sim. Agora é só... Isso dá uma dor de cabeça. Eu faço lá, a escritório é previdenciarista, mas a gente tem demandas, né? Família, inventário. Isso dá uma dor de cabeça, uma complicação. E no INSS é a mesma coisa. São cadastros oficiais que são cruzados. Cruzado, né? Cruzamento de dados. Eu gostaria de dar um exemplo. Essa questão não fica só para aquele que tem pouca informação, né? Analfabetos, enfim. Por exemplo, eu era professora universitária por 11 anos da minha carreira. E aí, em 2019, eu comecei a sentir muito cansaço, muita lentidão, muita aquela exaustão, e não sabia que era um burnout, não conseguia identificar. De repente, comecei a sentir fobia social.
Até para dar aula, eu passava mal antes da aula. Sempre dava uma dor no Olha. ouvido, alguma coisa, parar na clínica e tal, e não conseguia identificar. Até pesquisando no Google naquela época, eu digo fobia social. E uma pessoa um dia ligou para mim, né, pedindo para ir na sala dela, e falou assim, eu nunca esqueço, ele falou assim, traz essa nota fiscal para mim, eu digo, cara, eu não posso ir nesse prédio. Por quê? Eu digo que eu estou com fobia social. Que palavra chique é essa? Essas duas que você falou, só você para mim dar isso. Eu digo, não, é realmente sério. Eu não conseguia ver as pessoas, não conseguia sabe, andar, então transitar onde tinha muitas pessoas. Enfim. E aí depois eu pedi demissão, foi dada a demissão do lugar que eu estava trabalhando. Uma amiga pegou, a advogada, me orientou, olha, aconteceu um caso parecido com o seu, Sim. e aí a gente ganhou na justiça. Mas procure primeiro o INSS. E aquelas ideias que a gente tem do INSS, né? Será que tão distante? Será que vai ser atendido e tal? E aí eu consegui marcar de imediato até. E aí consegui o benefício, também levei relatório que já estava sendo acompanhado. E levei até os medicamentos para comprovar que era. Logo depois veio a pandemia, que foi em março, né, de 2020. Tempos depois começaram a suspender o benefício. E aí que eu estava bem mal mesmo, né? Diante daquele contexto. E como foi importante a assessoria jurídica. Então, valido muito, parabenizo muito, porque não é só a questão do escritório trabalhar em si. Então, acaba transformando vidas, né? Ajudando pessoas, dando significado, dando sentido, porque eu precisava daquele valor ali para comprar medicamento, para continuar pagando meu plano de saúde, para continuar fazendo meus tratamentos. Sim. E aquilo ali, se não fosse a ajuda do advogado ou da assessoria que eu tinha jurídica naquele momento, não seria possível. Talvez até não estivesse aqui agora. O quanto que é importante essa assessoria. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Jimmy. É de verdade. verdade. Da profissão aqui. Não, é de verdade. Eu falo sempre que o advogado ele é tradutor. Ele pega aquele número de leis ali e traduz em realidade. Eu fico emocionada, de verdade. Realmente ao direito, né? Então, o advogado é simplesmente um tradutor das leis para a realidade. Chegou uma pergunta aqui para o doutor José Henrique. Maria Clara, do bairro do Tomba. Doutor, meu filho é autista. Eu queria saber se ele tem direito ao BPC automaticamente ou preciso comprovar alguma coisa. Já foi dito aqui, mas é bom a gente reforçar. Pois é, mas é aquela questão, são os dois critérios, né? O critério da renda, e tem que ver o grupo familiar. Olha, ela e o filho, tem mais alguém na casa? Alguém tem renda formal? Vamos somar a renda de todo mundo e dividir pelo número de pessoas. Se passar de um quarto, só na justiça que pode ou não flexibilizar, certo? E o relatório do autismo é interessante. Então, o autismo ele é reconhecido desde 2012. Lei Berenice Bianchi, né? 2012, ele é reconhecido como deficiência. Só que para fins de benefício, não é algo automático. É preciso aquela avaliação que nós falamos, a análise do critério biopsicossocial, certo? A inserção dessa criança no seu meio social, o quanto que o autismo interfere. No INSS, aí a gente pode utilizar até o tempo mais fácil de assimilar. No INSS é moderado ou severo para poder conseguir. Na justiça, todo e qualquer autismo, desde que tenha um mínimo de interferência na sua vida cotidiana, é passível, é possível conceder o benefício, sem esquecer, claro, do critério de renda. Então, eu sempre uso esse exemplo. O filho de Marcos Mion é autista, mas não tem direito a BPC. Ele não tem necessidade, gente. Olha aí. É quem tem necessidade. Primeira necessidade, depois o autismo. Para assistência é assim. Sim. Porque a assistência, o primeiro ponto da assistência é a necessidade. Agora, na necessidade, vamos ajudar todo mundo? Não temos dinheiro para ajudar todo mundo. Então, vamos ser os necessitados, idosos e deficientes. Primeiro critério é a necessidade. Muito bom. Outra pergunta aqui, João Pedro de Feira de Santana. Eu tenho TDAH, gostaria de saber se essa condição dá direito ao BPC ou só em casos mais graves. Pois é, a mesma coisa. Na verdade, é assim, ó. É tanto a deficiência como a questão do afastamento até do trabalho, que no caso da senhora gera um benefício previdenciário. O que se analisa é a interferência na sua vida, certo? O que é a previdência? A previdência, ela vai substituir a sua renda no momento que você, por algum motivo, não conseguiu se prover, certo? Essa é a fundamentação. Sim. Mas aí o benefício por incapacidade não foi a burnout, não foi a fobia social, foi o impacto dela no seu trabalho, certo? Quando se trata de criança com deficiência, não se tem um trabalho, mas não tem como não ter uma vida social. Um impacto, né? Mas tem que ter um impacto na vida social. Então, não é CID. Existe uma terminologia mais moderna que o pessoal utiliza, que é CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Funcionalidades. Mas também não é isso. Não é um fator isolado. É um impacto. Existe um padrão médio social de se viver, certo? Sim. Onde aquela pessoa que
ela não consegue alcançar esse padrão médico, ela tem alguma deficiência, ela tem algum obstáculo, aí pronto. Aí tudo bem. Agora, se esse impacto ele é pequeno, de acordo com os dados clínicos, claro que não vai ser preciso, porque não é algo palpável, Sim. 100% palpável. Mas, TDAH, o que for, existe um impacto relevante no seu cotidiano, pronto. Então, é possível ter o benefício. Eu quero mandar aqui um alô especial para a Rihanna Variedade, que está acompanhando a gente através do podcast, do canal do SVT Brasil, né? Estamos ao vivo agora na SVT Brasil, nosso canal. Outra pergunta aqui para o doutor Henrique. Juliana Santos, de Salvador. Meu pedido foi negado pelo INSS. Vale a pena entrar na justiça ou é perda de tempo? E aí? Eu, como advogado, vou dizer, o caminho é entrar na justiça, na verdade. Existem duas opções. Existe um recurso dentro do próprio INSS, e aí é uma estratégia que até o profissional vai poder lhe orientar melhor. Olha, nesse caso, é melhor recorrer dentro do próprio INSS ou é melhor ir para a justiça? Agora, claro, se a pessoa está convencida de que não tem direito, não há por que recorrer. O recurso é uma segunda opinião, digamos assim. Sim. Então, você pode, olha, minha demanda foi aqui, por ser um órgão federal, eu levo para a Justiça Federal. Uhum. Certo? Agora, se eu entendo que eu pedi aqui para ver se eu tinha direito. Mas eu acho que eu não tenho direito mesmo, não. E não quer, ninguém vai obrigar a pessoa a judicializar. Mas o caminho dentro da negativa é ou recurso dentro do próprio INSS, Sim. ou caminhar para a Justiça Federal para ter uma nova análise do zero, certo? E quem vai orientar isso aí é um profissional, de acordo com o motivo da negativa, ver a melhor estratégia junto com a pessoa, né? Muito bom. Kelly Lee, fale para a gente do primeiro fórum que você vai realizar no mês de maio, 16 de maio. E depois o doutor Henrique vai falar também de um evento ao qual ele foi coach, foi palestrante, Uau. levou toda a equipe, queria eu estar lá, tá? Queria eu estar lá. Inclusive, eu vi hoje, que eu acompanhei nas redes sociais, uma postagem já de uns mimos, o senhor que deu a equipe, aqueles mimos agora da Semana Santa, o que foi aquilo ali? Um mimozinho da Páscoa. Eu quero ver. Quero o meu. Porque eu sou chepeira, né? Eu sou dessas. Eu estava lá curtindo. Depois a gente vai deixar também as redes sociais, se possível for, viu, doutor? Para a gente poder seguir acompanhando, mais do que eu já faço. Kelly, mais uma vez, minha amada, fale desse evento que você vai promover aí, juntamente com outros especialistas. Fique à vontade. Então, a gente vai estar realizando dia 16 de maio no Centro de Convenções de Feira de Santana, no Teatro. Sim. O primeiro Fórum Bahia Inclusiva, Neurodivergência Sem Rótulos. Aproveito para convidá-lo. E eu já estou aqui anotando. Já tem uns palestrantes. Já, né? mas a gente tem como incluir sim, vai ser um privilégio. Queria até aproveitar essa oportunidade para convidá-lo pessoalmente, até porque a Patrícia fala muito do senhor, né? Dentro do contexto dela, assim, da sua dinamicidade, Amiga, quanto ajuda pessoas. Eu tenho várias causas lá dentro. Não tem noção, não, filha. Eu tenho tanta. Hoje mesmo, é uma atrás da outra mulher. Meu dente doeu. Vou procurar meu advogado. Eu tenho assessoria jurídica. Isso é maravilhoso, né? E é um divisor de águas na vida da gente, que muitas vezes é essa questão da facilidade do conhecimento, né? A gente pensa que e sabe, como aproveitar não sabe. E cada um na sua área. Ei. Mas, enfim, esse fórum é justamente para a gente criar um ambiente de discussão, né? Com políticas públicas, segurança pública também. Porque o atendimento sem rótulos, até através de Patrícia Salles, a gente fez uma capacitação no ano passado, em setembro, com policiais da Polícia Militar daqui de Feira de Santana, né, com apadrinhamento no sentido de acreditar na causa do Coronel Miller, foi fantástico, e a gente capacitou uma equipe da Polícia Militar para que elas tenham um conhecimento de saber tratar nas ruas, né, a questão dos neurodivergentes. Na abordagem, enfim, e foi maravilhoso. E a partir daquele momento surgiu que a ideia, vamos fazer um fórum e discutir. Então, estou junto com o doutor Adriano, que é psiquiatra, o doutor Adriano Oliveira, tem uma representante também da CDL, a Alana Carvalho, que é gestora comercial da CDL, entidades também como o Acorda Cidade, Altos Papos, tem grandes pessoas aí, grandes movimentos nos apoiando para que a gente possa realizar esse movimento. Então, esse fórum de discussão em Feira de Santana. E o que prevê nesse fórum? Vai ter momento de palestra, bate-papo? O que você já tem esquematizado? Então, teremos palestras e teremos 2 painéis também. A gente está abarcando o maior número de profissionais possíveis, não no sentido de dizer o que é neurodivergência ou o que é autismo, enfim, mas sim que a gente tenha uma visão mais ampla e que a gente desperte, né, mais conhecimento nas pessoas. Então, a gente já está recebendo muitos contatos de pessoas de escolas, né, o nosso público-alvo
professores, psicopedagogos, inclusive estudantes do curso de Direito também, área da saúde. Que legal. Isso, tem pessoas de outras cidades também já nos procurando, já comprando os ingressos. Então, é um evento muito promissor e que, com certeza, vai ser um marco aqui na nossa Bahia e começando aqui por Feira de Santana. Importante, né, Isso, Kelly? muito importante. Qual a data que você tem, o horário? Dia 16 de maio, será das 8 da manhã até as 21 horas. E para inscrição, quem tem interesse? A inscrição é no Simpla, através do Simpla, a gente também está em promoção, porque muitas pessoas nos procuraram, e o objetivo, Patrícia, é a gente fomentar o conhecimento. Sim. Então, a gente abriu até uma casadinha, você compra 3 ingressos, leva 6, né, pela metade do preço, digamos assim, para que a gente possa ter o maior número de pessoas. A capacidade do teatro é de 665 pessoas. Nossa. E aí vai ser o nosso maior evento, né? Quer dizer, aqui em Feira de Santana, o maior evento sobre neurodivergência na nossa cidade e em torno da nossa cidade. Doutor Jean Henrique, eu percebi aqui que o senhor gravou um vídeo, inclusive eu estou até aberto aqui no Instagram do senhor. O baiano tem um molho. Gente, eu me acabei de rir. O baiano tem um molho. E ele entrava. Porque assim, o que é que eu estou percebendo hoje? No contexto das novas mídias de se propagar, né? Antigamente a gente tinha muito convencional. A gente contratava um profissional, ele lia um texto, ou então o profissional falava. Hoje em dia, o próprio dono do negócio. Aí o homem sai, abre uma porta, uma caixa de som, um óculos está aqui. É porque não dá para mostrar aqui. Mas o baiano tem um molho. Dá para mostrar aqui, essa tela? Não mostra, não, pelo amor de Deus. Será que dá para ver? Deixa eu abrir aqui, que eu estou aqui aqui eu me vendo. Não dá para ver, não, né? Aqui, dá para ver, ó. O baiano tem um molho. O baiano tem um molho e ele cantando e tal. Interessante porque essa dinâmica, o senhor é orientado, né, para fazer isso aí. Essa divulgação do baiano tem um molho foi para quê, propriamente? E vamos compartilhar aqui conosco, aqui no Papo de Igual. Mas eu fui palestrante agora, né? O ICAPREV, que foi o maior congresso de Previdência na Bahia. Fantástico. Eu fui um dos palestrantes, né? Inclusive falando sobre o BPC. Sobre o BPC, que agora quer integrar na renda, no Ministério de Renda. E esse congresso é diferente. É um congresso maior baiano, nomes... Acho que da Bahia só tínhamos 6 ou 7. O restante dos outros palestrantes de nível nacional, né? Só que eles estão fazendo com IA, e a ideia de se vender a Bahia, olha, você não precisa ser... Né, não precisa deixar de ter o conhecimento e ser divertido, ser legal. E aí fizeram vários vídeos, só que com IA, dos outros palestrantes. Sim. Pessoas mais formais. Não, pessoas pegaram fotos, e isso a coordenadora Luana mandando, não, manda uma foto sua, os outros palestrantes mandando foto, e eles fazendo os vídeos de IA, dançando músicas baianas. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse negócio. Muito legal. Aí chamei Big aqui no meu marketing, eu mesmo fiz. O meu eu vou fazer original, muito legal. autêntico. E aí saiu assim, pra gente mostrar. Você vai me ver sempre assim. Você não vai me ver de terno e gravata, até porque o direito, eu acho que tem que estar, pelo menos a área que eu escolhi. Eu tenho que estar próximo às pessoas. Perfeito. E eu acho que até a roupa distancia. Né? Eu vejo, Rotula, né? Eu ou aproxima ou distancia. Falo muito sobre isso. É. Eu fazia muita audiência. Hoje tem uma equipe lá, mas eu fazia muita audiência e eu vi o pessoal rural. Quando chegava na frente do juiz que via aquele figurão assim, se assusta. Perfeito. Então, assim, eu não atendo cliente de terno e gravata. Eu boto em ocasiões eu tenho que tratar com o desembargador, para tratar com as pessoas, eu sou assim. Eu chego nos locais para atender, o pessoal pergunta, quem é o advogado? Quem é o advogado? Não sabe, não, sou eu. Mas não importa isso, não. Eu sou realmente... Então, eu prezo essa advocacia, algo mais leve, algo mais próximo. E aí eu caí na brincadeira, fizeram. No baiano divulgar. tem um molho. Eu vou fazer, tá que bateu o molho, vamos fazer. Muito legal. E lá o senhor também concedeu palestra. Qual foi o tema que o senhor abordou? Pronto, pois é. O BPC, é o que nós estávamos falando aqui, do benefício assistencial, né? E ele mexe com a renda. Sim. E em 2025, agora, em dia 26 de 5 de 2025, um decreto, né, o decreto 12.534, falou assim, olha, gente, o Bolsa Família agora conta como renda. Então, milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, que tem na família alguém recebendo Bolsa Família, como agora conta como renda, vai passar a cortar o BPC dessas pessoas, idosos ou deficientes. Sim. Certo? E a minha tese, a minha defesa era justamente que o BPC, na verdade, o Bolsa Família, na verdade, era uma presunção, é um elemento para dizer assim, ó, essa família já é necessitada, eu tenho uma certeza que é necessitada, porque eu estou dando benefício que é de uma assistência ainda mais grave, certo? Sim. E não ser um elemento para cortar o benefício
ou um critério para reavaliar o benefício. Concordo que uma mesma pessoa ter os dois? Não, aí vamos pagar o mais vantajoso. Aí seria demais, porque vamos dar para todo mundo. Mas, assim, para poder sobrar recursos para todo mundo. Mas querer utilizar um elemento, quer dizer, um benefício, um Bolsa Família, que é um benefício assistencial, para impedir o acesso de uma pessoa deficiente ou idosa a um BPC, eu defendo que isso é inconstitucional. Né? A minha defesa é que esse decreto ele deve ser afastado, ele não deve ser seguido. Muito bom. Perfeito. Kelly, querida, eu quero que você, mais uma vez, fale dos seus projetos e como você avalia hoje a necessidade da sociedade ter conhecimento. Você fez um projeto voltado para os policiais militares. Foi. Vamos esclarecer um pouco aqui. Qual é a abordagem dela? Quando os policiais estão fazendo blitz, e eu vivenciei isso, eu estava na Fraga Maia e vi uma blitz de um grupo de policiais e percebi que tinha uma criança num carro na frente do meu, se batendo. E enquanto a blitz estava lá na frente, aquele momento da blitz incomodou essa criança. Foi por isso que eu te abordei nesse sentido, dessa amizade, a gente se entendeu, né? Houve conexão entre eu e você. Eu, enquanto não estava ali como policial, estava ali como uma pessoa comum, dirigindo, uma condutora, e vi uma criança dentro do carro. Eu percebi que a família teve que tirar a criança para se acalmar, porque foi tenso, porque a gente vê que luz incomoda, né? Então, eu entendo que a sua atenção para esse cuidado é justamente fortalecer as classes. Então, tudo pode ser alcançável, né? Não significa que tem que ser só na escola. Um grupo de policiais militares precisa desse conhecimento. Então, aonde você quer chegar com atendimento sem rótulos? Na verdade, Patrícia, eu vejo que toda a sociedade precisa desse conhecimento. Assim como, não só do atendimento sem rótulos, como do conhecimento através do Dr. Henrique também. Sim. Em que sentido? Quando eles sabem dos direitos, então fica mais fácil se aceitar e se sentir mais seguro. Sim. Porque muitas vezes as pessoas ficam reprimindo aquele sentimento que tem, né, de alguma doença, de alguma coisa assim, e com medo de perder aquele trabalho, de perder aquela segurança, e pode sim, através do INSS, talvez, conseguir também esse apoio. Quando eu falo do atendimento sem rótulos, essa capacitação na Polícia Militar foi muito importante, foi um divisor de águas para a minha vida. E escolas também, a gente trabalhou muito, o doutor Henrique, a gente tem trabalhado muito, a gente também fez capacitação até no Colégio Militar. Sim. E outros locais também. E eu tenho percebido o seguinte, que ao invés de estarmos capacitando, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor, que foi muito emocionante isso daqui para mim. A gente capacita para que as pessoas saibam atender esses neurodivergentes. Só que a gente percebe que essas pessoas estão precisando de mais atenção do que de capacitação. E aí, eu lembro que teve uma policial no momento que ela falou assim, olha, eu tenho um sobrinho que ele tem nível de autismo 3, né? Nível de esporte 3, e eu tô aqui muito machucada. E ela mostrou que estava bem roxa, aquelas coisas todas, as marcas, né? E a gente vê que o quão importante é o nosso trabalho em relação a essa questão de conhecimento, né? Que a gente acolhe que a pessoa não está sozinha. Uma outra coisa que eu lembro foi era um sonho antigo também, um grande objetivo que eu consegui foi a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Imagina uma pessoa com fobia social, como eu mesma fui vítima disso. Teve uma situação que foi a um banco, com a minha mãe, tive que acompanhar um banco cheio. Aquilo me deu bastante agonia. E aí eu falei assim, não, vou ter que perguntar ali a gerente se dá preferência por causa da fobia social. E ela super acolheu, não, pode sim. Eu digo, nossa, ela sabe o que é fobia social. Isso ali marcou a minha vida naquele momento. Então, a partir dali, se a sociedade está preparada para acolher essas pessoas, para entender no lugar do outro, então a gente consegue trabalhar melhor. Né? Todo mundo consegue fluir, eles conseguem transitar. Então, segundo pesquisas, muitas dessas pessoas também ansiosas, com depressão, fobia social, elas deixam de consumir em lojas físicas e passam a consumir em lojas virtuais. Então, elas estão ali atrás das câmeras o tempo todo. Sim. Então, isso é uma preocupação também. O que a gente pode estar fazendo, capacitando? Muito bom. Inclusive, um grupo de policiais militares, daqui de Feira de Santana, vão realizar um evento. Sim. Segundo encontro, dialogando sobre TEA, cuidando de quem cuida, dia 15 de abril, às 8 da manhã até às 11h30, no auditório da UNEX. O que é que eu quero te dizer? A Polícia Militar agora está entendendo que hoje nós temos major na Polícia Militar que é neurodivergente. Perfeito. Né? Que não é só por trás daquela farda, daquela autoridade, tem uma pessoa, um ser humano que é neurodivergente. Então, esse grupo, que eu acho que está faltando mais ainda aqui, colocar a parte jurídica, doutor. Que eu participo de Introna. Eu estou aqui no grupo, viu? De Introna. Eu sou isso, estou lá no grupo. E uma determinada reunião eu falei, olha, tem que ter a parte jurídica, porque os policiais precisam ter
sua Esse assistência. Não é conhecimento, porque tem um assistência. comandante bonzinho que a filha daquela policial é neurodivergente, ela precisa sair tal hora. E aquele comandante foi embora, entrar outro, e aí? Né? Inclusive, teve recentemente, doutor, um caso de 2 policiais, uma soldado da polícia atirou com na major, no rosto da major. Quer dizer, deu 10 tiros, só pegou 2. Dos 2, um foi na face. E a alegação foi, ela tem uma filha autista, ela está estressada. Eu acho que não pode ter esse rótulo, de forma alguma. Não é isso, Kelly? Exatamente. Não é isso, doutor? Eu acho que realmente tem que cuidar e cuidar de todo mundo, porque tá E geral, cuidar de quem velho. cuida, né? Cuidar de Porque quem essas Cuidar de quem mães, cuida, o precisa de senhor, ajuda. desculpa, o gancho, o senhor deve tratar muito com os pais, né? E ainda tem um detalhe, Patrícia, muitos pais deixam as mães, porque não aguentam viver dentro daquele cenário. Isso. Elas começam a ter uma vida solitária, as mães solo. Então, dentro desse sistema todo, é muito pesado para elas. E são tratamentos que muitas vezes são caros. Mesmo tendo plano de saúde, tem que entrar na justiça para que pague. Precisa do BBC, muitas vezes ela não sabe, tem essa dificuldade. Então, o trabalho dele é extraordinário. É, muito bom. Muito, muito. E quanto que as pessoas precisam? Doutor, fale do seu escritório agora. Fale do escritório. Daqui a pouco a produção vai Eu já mandar estou fazendo a parar. propaganda do Falta 9 escritório, porque minutos. transforma vidas mesmo. Falta 9 minutos para mim ir embora. Eu já acompanhei pessoas, por exemplo, que é angústia, estou aguardando a justiça, o tratamento para o meu filho. Então, isso é uma angústia muito grande. Angústia. E principalmente a questão que essas crianças precisam. Quanto mais o tratamento, né, mais próximo, mais rápido possível, então eles têm condições de se desenvolver melhor. Muito bom. É Fala isso. um pouco do seu escritório. É contra o tempo. E o tempo resolve também, né? E o tempo. Você vê hoje várias situações, vários problemas, filas em excesso, assim, às vezes ali 1 mês ou 2 que a gente não consegue, mas a gente instrui o processo para que ele ande mais rápido, mais célere. Isso. Faz diferença na vida da pessoa. Completamente. Né? Um benefício daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, é diferente. Porque esse benefício é um sustento, muitas vezes, daquela família. É o pai que abandonou a mãe com a filha, com o filho, ali, e que a mãe não consegue entrar no mercado de trabalho porque não tem com quem deixar o seu filho. Então, aquele benefício é essencial para a sobrevivência daquela família. Muda a vida, né? Muda a vida da pessoa. E aí, quando você consegue fazer um bom trabalho, é gratificante você, ao final, chegar disso. Enquanto, Patrícia, falar de sistema, a questão da inclusão, voltando logo no início, eu lembrei de uma coisa aqui, a fila do CRAS, né, para essas pessoas. Aí eu lembrei de uma professora da rede estadual que ela falou assim, olha, eu tenho alunos que já têm 2, 3 anos na fila do CRAS e não conseguem um atendimento. E visivelmente a gente vê que é autista, então não tem essa inclusão. Como é que faz? Então ela, pela sensibilidade dela, então ela faz a inclusão na escola, mas pelo diagnóstico, pelo CID, por tudo, não tem. Não tem. Onde encontrar, né, essa equipe JHM? JHM. Empresarial, né? Sim. JHM é José Henrique Martins, né? Que é o meu nome. Eu quis um escritório diferente. Quando eu formei em Salvador, e eu não queria aquele modelo de escritório, eu queria trabalhar com social, sempre gostei, sempre me identifiquei. Então, eu vim para trabalhar com Previdência, e hoje somos 46 quase, pessoas lá dentro da nossa equipe. Olha aí. Hoje... Amorei mulheres, viu, Fia? Só modelo. Sério? Quero meu filho lindo lá também, né? Meu filho lindo com a Valdec. E aí a gente foi expandindo. Tudo na base do direito social, né? Tudo com a Previdência como pilar básico, mas assim, a gente tem direito de saúde, a gente já expandiu saúde, consumidor, para as pessoas que ali no seu benefício precisam do acesso ao plano de saúde, para pessoas que têm o seu benefício e têm descontos indevidos. O trabalhista, para as pessoas que são demitidas, às vezes portando um burnout, uma coisa assim. Isso. Então, assim, tudo cresceu com base na Previdência. O meu sonho de Previdência é que arrastou outras pessoas que sem eles, realmente, eu não conseguiria fazer esse trabalho que a gente desenvolve. E chegar, né, nesse congresso a palestrar foi referência, foi convite, justamente por conta do nosso trabalho, do que nosso trabalho representa. Tanto que, mês agora, sobre autismo, né? Já recebi vários convites, incluindo daqui, vários convites aqui, já estou aqui organizando as agendas. Então, isso para mim é reconhecimento, é gratificante e é prazeroso, porque o que as pessoas precisam justamente de informação. É saber o que tem direito, saber o que pode, saber como fazer, que aí a gente consegue mudar o mundo. Eu tinha que ser sonho de criança, infelizmente não dá, mas pelo menos no nosso redor a gente vai fazer nossa parte, né? Eu vejo que acaba transformando vidas, né? Isso. Através da esperança, de um benefício que realmente melhora a vida das pessoas. Muito bom. Mas ele não falou endereço.
Ah, endereço. É porque endereço, acho que não sei. Mas pode ser O pessoal disse que a OAB não pode falar endereço. Não pode, Aqui é podcast. Não sei se funciona, mas vamos por precaução não mandar Não endereço. mandar, né? Vamos colocar o Instagram. O Instagram, nossa Instagram. rede social, José Henrique, meu nome é José Henrique, bem narcisista isso. José Henrique Martins.adv. José Henrique Martins.adv. E lá eu falo de todos os benefícios da Previdência. Tem o Instagram do nosso escritório JHM também, que é um pouco mais amplo. E tem nossos trabalhos sociais, nossos trabalhos jurídicos, nossos trabalhos de exibição no Sim, Congresso da Bahia, sim. nossos trabalhos aqui. Eu hoje falo lá em torno de 10 a 15 meses de comunicação Ele não para. semanalmente. E faço questão realmente de A esposa está aqui, ela está falar na cabeça, ela está falar confirmando tudo. Hoje eu dei entrevista de manhã em Cruz das Almas. Agora, antes daqui para Serra do Ramalho, online. Depois, Ilha de Taparica. Agora estamos aqui para todo o Brasil. Sim. E à noite, Processo Previdenciário Efetivo, minha amiga Cristina Emily, que fundou um grupo de estudos, né, professores e advogados previdenciaristas, de 8 às 10. E Carvalho Neto, meu grande parceiro também da advocacia, militante como eu dos direitos sociais, que aí nós vamos conduzir um grupo de estudos aí para a gente tentar qualificar realmente os nossos coisas. Então, hoje eu só paro 10 da noite e amanhã de manhã de novo. De novo, tá vendo? Kelly, onde te encontrar, querida? Já agradecendo, viu? A sua participação aqui. Adorei, Patrícia. Grande oportunidade com você sempre. Já minha amiga pessoal, com muito Claro. carinho e admiração que eu tenho. Hoje a gente fala assim, Patrícia Salles, um dia encontrei os policiais na esquina de casa, na padaria. Você conhece Patrícia? Patrícia tá tendo um pessoal que me encontra. Veja aí quem é, todo mundo. Patrícia Salles, onde a gente vai assim na cidade. Isso. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? Na verdade, é maravilhoso. Eu gosto. O senhor também, pelo grande prazer, essa estreia, tanto do seu quanto minha aqui no Atendimento Sem Rótulos, aqui nesse grande programa. E agradeço pela grande oportunidade. E a porta aberta, minha querida. O Instagram também tem Kelly Lee Alves, né? Kelly Lee, como se escreve Kelly Lee? Kelly, Lee Alves. E também tem o Instagram do Atendimento Sem Rótulos. Muito bom. Que eu estou contando com 2 grandes parceiros também nesse evento e nessa divulgação, né? Porque a gente não consegue trabalhar sozinho, porque são muitas coisas que acontecem, muitos eventos que estão acontecendo, a dinâmica é muito grande, que aqui eu faço registro do Dr. Adriano Oliveira e a Alana Carvalho, abrindo cada vez mais essas portas para a gente. Eu só vou confirmar com a produção, daqui está gravado ao vivo, vai ficar no ar a partir de que hora, produção? Nossa... Daqui a mais ou menos entre 4 a 5 horas da tarde vai ficar gravado aqui, tá bom? Então eu quero que você compartilhe, comente, participe com a gente, porque vale a pena, o conhecimento é tudo. O apóstolo Paulo diz assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento, a gente precisa realmente ter conhecimento. Mais uma vez quero agradecer ao doutor José Henrique, amo chamar de doutor, porque daqui a dia meu filho vai estar aqui também, né, que trabalha com ele. Eu tenho que tratar ele bem, oro todo dia para o doutor José Henrique, porque meu filho está com ele, para mim é uma honra ver meu filho crescendo lá dentro, tem 2 metros, mas cresça no conhecimento. Quando eu cheguei lá no escritório do doutor Henrique, eu falei assim, ó, cuida dele, lembra? Cuida. Foi criado dentro de casa, e o menino agora, graças a Deus, está voando, estou muito feliz e orgulhosa. Kelly, então, são 2 amigos para mim, né, que tem uma história além do contexto profissional. Né, porque eu acho que tem momentos que você tem pessoas que você separa, e eu sou assim. Sou extremamente comunicativa, mas tem pessoas que eu consigo separar para o meu rol pessoal, viu? Então, eu quero agradecer a José Henrique, a Kelly, minha amiga, a Brena linda. É Brena, acertei? Ai, Brena linda, modelo. Quero aqui bater papo contigo também, viu? Pedro, muito obrigada mais uma vez. O estúdio aqui é SVT Brasil, isso aqui conosco ao vivo, e o podcast Papo de Igual. Muito obrigada, gente. Então, a próxima edição da semana que vem, você vai ver nas redes sociais a gente divulgando, tá bom? Tchau. Perfeito. Saiu.